Olá pessoal, professor Lúcio, sejam muito bem-vindos. Vamos dar o início ao estudo da análise combinatória. Então o primeiro conceito que a gente vai falar, a gente vai comentar aqui é o conceito de fatorial, a célulazinha da análise combinatória, tudo bem? Então olha só, fatorial. Então, o que é o fatorial de um número natural? A partir do zero. Então, a ideia do fatorial seria você pensar assim, ó. O fatorial de um número é o produto do número 1 pelos n primeiros números naturais, diferentes de zero. Como assim, ó? Vamos pensar no 5, ó. Fatorial do número 5, ó, esse 5 exclamação. O que seria o fatorial do número 5? É o produto do número 1 pelos 5 primeiros números naturais diferentes de zero. Ó. Então seria 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Esse aqui é o fatorial do 5. Quem que seria o fatorial do 4, por exemplo? O fatorial do 4. É o produto do número 1 pelos 4 primeiros números naturais diferentes de zero. 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4. Quem que seria o 3 fatorial? É o produto do número 1 pelos 3 primeiros números naturais diferentes de zero. 1 vezes 2, vezes 3. Perceba que cada um desses números aqui, ele tem um valor, né? Se eu calcular o 5 fatorial, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui vai dar 120, 24, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Por enquanto, o que menos importa pra gente é esse valor numérico, tá? O que importa é você saber que esse símbolo aqui, né? O 2 exclamação, o fatorial do 2, o 2 fatorial, é o produto do número 1 pelos 2 primeiros números naturais diferentes de zero. 1 vezes 2, né? Aqui o 1 fatorial é o produto do número 1 pelo primeiro número natural diferente de zero. Daí, ó, puxando pela memória, você deve estar pensando o seguinte: professor, quando eu aprendi fatorial, não foi assim que falaram para mim. Falaram para mim que fatorial de um número é uma multiplicação de números consecutivos, de números naturais seguidos, que a gente faz em ordem decrescente. Eu começo no número, vou diminuindo de 1 em 1 até chegar no 1. Primeiro, tanto faz se a ordem for crescente ou decrescente, porque você sabe que a ordem dos fatores não altera o produto, tudo bem? E por que eu defini assim? A gente vai utilizar, na verdade, na ordem decrescente, mas por que eu defini assim? Se eu tivesse falado para você a seguinte situação, ó, o que é o fatorial de um número? É uma multiplicação de números naturais sucessivos que começa no número e você vai decrescendo até chegar no número 1. Então, por exemplo, quem que seria o 7 fatorial? O 7 fatorial seria 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tudo bem? O que aconteceria? Ficaria estranho para o zero. Quem que seria o 0 fatorial? O 0 fatorial, ó, seria a multiplicação de números naturais seguidos, que começa no 0 e você diminui até chegar no 1. Como é que você vai começar no 0, diminuir até chegar no 1? Então, ó, se a gente pensar dessa maneira, ó, o fatorial de um número é o produto do número 1 pelos n primeiros números naturais. Se você parar para pensar no 0, ó, quem que seria o fatorial do 0? Vou colocar em cor especial aqui, ó. Quem que seria o fatorial do 0? O fatorial do 0 é o produto do número 1 pelos 0 primeiros números naturais diferentes de 0. Ou seja, eu não multiplico por ninguém. Então, quem que é o fatorial do 0? É 1. Tudo bem? Então, ó, isso é verdade. O fatorial do número 0 é 1. Daí, o que nós temos, então? Nós temos a seguinte situação, ó. Ó, utilizando esse conceito, nós temos que o fatorial de um número qualquer, ó, então quem que seria o fatorial do número n? O fatorial do número n é o produto do número 1 pelos
n primeiros números naturais diferentes de zero. Então, ó, esse é o fatorial do n. Então, o fatorial do n é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até chegar no 1, tá? Agora, olha só. O que nós temos aqui, e isto é extremamente importante. Uma propriedade e essa vai ser a principal propriedade que o fatorial vai ter. Que propriedade que é essa? Então, ó, vamos pegar o fatorial de um número qualquer. 7 fatorial. Só que agora, moçada, a gente vai fazer esse fatorial em ordem decrescente, tá? Essa ordem crescente foi só para a gente conceber de maneira mais aceitável o fatorial do zero, né? Então, ó, 7 fatorial é o produto de números naturais sucessivos. Eu começo no número 7, ó, 7, e vou diminuindo de 1 em 1, ó. Vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí está o fatorial do 7, que se você multiplicar depois, se você tiver curiosidade, vai dar 5.040. Você não precisa decorar o valor de cada dos fatoriais, tudo bem? Eu sei decorar até o fatorial do 8, 40.320. A partir disso aí eu tenho que multiplicar, eu não sei decorar não. Tá? Então, ó, o que é legal você perceber? Ó? Aqui está o 7 fatorial. Tá vendo que dentro do 7 fatorial, ó, o que nós temos aqui? Ó? Eu tenho uma multiplicação a partir do 6. Então, dentro do 7 fatorial, eu tenho o 6 fatorial. Então, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que o fatorial do número 7, ele é, na verdade, 7 vezes o fatorial do número 6. E, por sua vez, eu posso dizer que o fatorial do número 6 é 6 vezes o fatorial do número 5, tá vendo? Ó? Então, eu posso colocar um fatorial dentro do outro, ó. Então, o 7 fatorial, ele é 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Então, o que essa propriedade aqui vai garantir para a gente? Que nós podemos desenvolver o fatorial até onde a gente quiser. Tudo bem? A gente pode desenvolver o fatorial até onde a gente quiser. No caso aqui, eu desenvolvi até o 6 fatorial. Aqui eu desenvolvi até o 5. Aqui eu desenvolvi até o 1. Então, ó, essa propriedade garante para a gente que o fatorial de um número qualquer é o produto do próprio número pelo fatorial do seu anterior, do seu antecedente. Então, se eu pensar de maneira genérica, ó, se a gente pensar de maneira genérica, o que seria o fatorial do número n? O que seria o fatorial do número n? O fatorial do número n seria n vezes o fatorial do anterior, n menos 1 fatorial. Mas isso aqui vale para qualquer n? Não. Isso aqui vale, ó, para todo. Esse a de cabeça para baixo, ele substitui a palavra para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais e esse n, ele é maior do que 1. Tudo bem? Tudo bem? Aqui eu posso colocar maior do que ou igual a 1. Pode ser igual, né? Que se o n for 1, aqui vai ficar, ó, quem que é o 1 fatorial? É 1 vezes o fatorial do 0. Quem que é o 2 fatorial? É 2 vezes o fatorial do 1. Quem que é o 10 fatorial? É 10 vezes o fatorial do 9. E assim sucessivamente. Eu tenho uma recorrência aqui entre o fatorial de um número qualquer e o produto desse número pelo fatorial do antecedente, tá? Então, ó, colocando alguns exemplos aqui para você visualizar.
Então, moçada, o que essa propriedade garante para a gente? Ela garante essa situação, ó. Quem é o fatorial do número 10? O fatorial do número 10 é, na verdade, 10 vezes o fatorial do número 9. Tudo bem? Quem que é o fatorial do 451? Fatorial do número 451 é 451 vezes o fatorial do 450. Ó, com letra que fica mais bonito, fica mais divertido, ó. Quem é o fatorial do número x mais 1? Quem que é o fatorial do número x mais 1? Isso aqui é o próprio x mais 1 multiplicado pelo fatorial do número que vem antes do x mais 1. Quem vem antes do x mais 1? Basta tirar uma unidade dele. Ó. X mais 1 tira 1, x fatorial. Quem é o fatorial do n ao quadrado? Ó? N ao quadrado fatorial. Vai ser quem? É o próprio n ao quadrado multiplicado pelo número que vem antes do n ao quadrado. Quem que vem antes do n ao quadrado? N ao quadrado menos 1 fatorial. E por que é importante fazer isso aqui, ó? Saber fazer isso? Porque é isso aqui que vai permitir que a gente faça simplificação de fatoriais. Então, quando a gente se deparar com as seguintes situações, olha só. Então, olha só que coisa mais linda do mundo isso aqui. Olha aqui o primeiro exemplinho para você, ó. Eu quero fazer 10 fatorial dividido por 8 fatorial. 10 fatorial sobre 8 fatorial, tem que fazer aquela simplificação. É óbvio que a gente não vai desenvolver tudo aquilo ali, colocar o valor 10 fatorial é 3 milhões e lá vai pedrada, dividido por 40.320. Então o que nós vamos fazer? A gente vai utilizar essa propriedade. Então nós vamos desenvolver o maior fatorial até chegar no menor fatorial. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. 10 fatorial, isso aqui vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Consegue perceber que eu já utilizei a propriedade de maneira direta? Ó? Porque quem que é o 10 fatorial? 10 fatorial ó, é 10 vezes 9 fatorial. Só que quem que é o 9 fatorial? É 9 vezes 8 fatorial. Ou seja, eu desenvolvi o 10 até chegar no 8. Daí eu tenho aqui ó, 8 fatorial no denominador. E daí o que que acontece? A gente pode dar Hadouken aqui, ó. Dá para simplificar, ó. Ó, o 8 fatorial com 8 fatorial. É como se eu estivesse dividindo 40.320 por 40.320. Quanto que vai sobrar? Vai sobrar 10 vezes 9. 10 vezes 9 é quanto? 90. Tudo bem? Ali o valor numérico é o que menos interessa pra gente, tá? Interessa é fazer a simplificação. Mas aquilo ali que é o 10 fatorial dividido pelo 8 fatorial. Ó um outro exemplo, ó. 4 fatorial sobre 7 fatorial. Não necessariamente o maior valor tem que estar em cima, no numerador, pode estar no denominador também. Então o que nós fazemos? Ó, o 7 fatorial eu desenvolvo até chegar no 4 fatorial. Então o que nós temos aqui? Então, ó, 4 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Tudo bem? Ó? Dá para simplificar o 4 fatorial, ó, que é 24, simplifica com 4 fatorial, que é 24. Então, quanto que nós temos? No numerador, sobrou o número 1. Tá vendo? No denominador, sobrou 7 vezes 6 vezes 5. 7 vezes 6, 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7,
210. 1 sobre 210. Tudo bem? Ó, com letra. Eu quero fazer, ó, n mais 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Então, o que a gente observa? Entre n mais 1 e n menos 1, qual é o maior valor? Não é o n mais 1? Então, a gente vai desenvolver o n mais 1 até chegar no n menos 1. Então, quem que vai ser o n mais 1 fatorial? Ó? Vai ser n mais 1, ó. Eu começo no n mais 1 e vou diminuindo de 1 em 1 agora. N mais 1 tira 1. Fica quanto? N. N tira 1. N menos 1 fatorial. Chequei onde eu queria. Divido por N menos 1 fatorial. Ó, faz a simplificação aqui, ó. O que sobrou? N mais 1 vezes N. Então aqui nós temos, ó, N mais 1 vezes N. Se você quiser, dá para fazer a multiplicação, ó. N vezes N, N quadrado mais N, tá? Caso que você tem que tomar cuidado, você tem que tomar muito cuidado quando você estiver trabalhando com soma. Lembra que na soma você não pode simplificar de maneira direta. Então, olha só. Então, se você tiver esse caso 4 aqui, ó. Então, vamos pensar assim, nós temos 5 fatorial mais 3 fatorial sobre 3 fatorial. Nós temos uma soma. Então não vai dar uma de malandrão e fazer assim, ó, 3 fatorial simplifica com 3 fatorial. Isso aqui sobra só 5 fatorial. Não posso fazer isso. Na soma, todas as parcelas têm que ser divisíveis pelo mesmo valor. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou abrir o 5 fatorial. Ó. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Mais 3 fatorial sobre 3 fatorial. Agora estamos ricos, ó. Todo mundo que está em cima e todo mundo que está embaixo é divisível por 3 fatorial. Então, de maneira direta, o que você pode fazer? Ó? Divide isso aqui por 3 fatorial, sobra 20. Divide isso aqui por 3 fatorial, sobra 1. E divide isso aqui por 3 fatorial, sobra 1 também. Então, o que nós vamos ter? Ó? Nós vamos ter isso aqui, ó. 5 vezes 4, 20, mais 1 sobre 1. Então, quanto que vai dar isso aqui? Ó? 20 mais 1, 21, dividido por 1, 21. Então, muito cuidado quando você estiver trabalhando com soma ou subtração. A simplificação não é de maneira direta, tudo bem? A gente tem que desenvolver para simplificar. E outra coisa que acontece muito. Nós temos essa situaçãozinha aqui. Ó, a situação 5. Então imagine que nós temos isso aqui, ó. X mais 2 fatorial igual a 120. Isso aqui é uma equação. Então o que está sendo perguntado para você? Está sendo perguntado o seguinte, ó. Qual é o número que o fatorial dá 120? Será que existe algum número que o fatorial dá 120? Então a gente vai ter que desmembrar, a gente vai ter que fatorar esse 120 aqui, né? Ver se esse 120 é o fatorial de alguém. E como é que a gente faz isso aí? Montando. Então nós temos isso aqui, ó. 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1
é o fatorial do 1, vezes 2. 1 vezes 2, fatorial do 2. Vezes 3, fatorial do 3. Então aqui eu tenho 6. Vezes 4, fatorial do 4. Até aqui eu tenho, ó, 1 vezes 2, 2, vezes 3, 6, vezes 4, 24. Vezes 5, olha que bonito. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então perceba que o 120 é rigorosamente 5 fatorial. Então, ó, que número que o fatorial dá 120? O 5. Então o que a gente pode dizer? Tá vendo esse x mais 2 aqui, ó? Essa igualdade só vai ser válida se o x mais 2 for igual a 5. Se o x mais 2 é igual a 5, qual que é o valor do x? O x é igual a 3. Então a gente acabou de resolver uma equação. Se eu resolvi uma equação, nós temos aqui um conjunto solução. Solução. Aqui, ó, 3. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, moçada? Bacana, né? Isso aqui é muito legal. Aqui até o Miguel aqui que está fazendo a gravação aqui, ele falou, cara, professor, vou fazer matemática, tudo bem? Fiquei apaixonado por isso aqui, beleza? Isso, até o final eu quebro esse quadro, tá? Beleza? Um grande abraço a todos, estudem bem essa célulazinha que vai ser importante para a nossa sequência na análise combinatória. Tchau, tchau.